Olá pessoal, como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar o assunto da aula passada. Nós estamos estudando trigonometria. A aula passada nós fizemos exercícios, né? Foram sobre exercícios com o ciclo trigonométrico. Hoje são exercícios feitos com arcos trigonométricos. Nós vamos, no caso então, são a segunda etapa de exercícios, né? A primeira etapa de exercícios foi o primeiro vídeo, aliás, foi o vídeo anterior. E hoje nós vamos aplicar as equações sobre arcos, em que nós temos a soma dos arcos, quando nós temos, por exemplo, o cosseno de A mais B, o seno de A mais B, ou a tangente de A mais B, e quando nós temos a diferença de arcos, o cosseno de A menos B, o seno de A menos B e a tangente de A menos B. Antes de seguirmos para a aula, eu gostaria de ensinar um pequeno macete para vocês memorizarem essas fórmulas. Porque eu, como professora, não acho interessante memorizar, decorar fórmulas, mas é uma coisa que é preciso, por exemplo, em concursos não há, as provas não dão equações, o Enem não dá equações. Então, querendo ou não, nós somos um pouco forçados a memorizar fórmulas, ou aprender a deduzir fórmulas, ou aprender como chegar na fórmula, ou aprender métodos de resolução. Então, eu gosto de ensinar um macetezinho para memorizarem a fórmula do cosseno e a do seno. E a tangente é uma que dá para você descobrir quem é a tangente se você conhece o seno e o cosseno. Porque nós vimos que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu sei o seno e sei o cosseno, nós vimos que se a gente sabe o seno ou o cosseno, a gente consegue descobrir todas as outras, né? Cossecante, secante, cotangente, tangente. Então, o seno e o cosseno são as duas principais. Então, vamos aqui, ó. Uma das formas de memorizar a do cosseno é através de um funkzinho. Eu não vou cantar, mas vou recitar só o versinho. O cosseno, quando você tiver cosseno de A mais B, você fala coça, coça, senta, senta. Vamos fazer juntos, ó. Temos aqui nesse exemplo que usar o seno e usar o cosseno. Então, o cosseno nós fazemos assim, ó. Cosseno de A mais B. Aí, se eu tenho que falar, coça, coça, senta, senta. Perceba então que coça, coça vira cosseno, cosseno, senta, senta vira seno, seno. E aqui eu escrevo os respectivos ângulos. Os ângulos são A e B, eu escrevo A e B, A e B. Aí perceba, fica cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Agora, a dificuldade está em lembrar o do sinal. Se aqui no meio fica mais ou se aqui no meio fica menos. Aí, o seno, eu já ensino o seguinte. Um versinho. Tipo, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, eu faço um versinho. Novamente, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Isso vale tanto se for para A mais B ou se for A menos B. Agora vamos ver a questão do sinal. Se vai ficar mais ou se vai ficar menos. A questão do sinal para o seno, cosseno ou qualquer relação trigonométrica eu memorizo assim. Se tem có, eu memorizo com o sinal. Se não tem o có, se é seno, se é canto, se é tangente, se não tem o có, eu memorizo sem. Então, quando tiver có, com sinal. Se for seno, sem sinal. Perceba, có, com. Sem, sem. Então, ó, com sinal, quer dizer que eu tenho que trocar o sinal. Então, se aqui está mais, aqui vai ficar menos. E se fosse o menos, vai ficar mais. Então, perceba que com esse macete eu consegui escrever essa regra que está aqui, ó. Então, é um macetezinho bem legal para memorizar. E o galo aqui da vizinha não para de cantar, meu Jesus. Vamos lá. Se for o seno,
O seno é sem sinal, quer dizer que eu não vou trocar o sinal. Se ficar mais aqui, é mais aqui. Se ficar menos, é menos também. Então, perceba que com esse macetezinho eu cheguei na fórmula que está aqui, ó. Cosseno, coça, coça, senta, senta. E o seno, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Agora, sem mais brincadeiras, né? Brincadeiras entre aspas. Eu espero que vocês tenham gostado do macete. Brinquem com ele, memorizem. É engraçado, mas ajuda. E vamos aqui, ó, resolver o nosso problema. Nós temos que simplificar essa expressão. Então, vamos simplificá-la. Nós temos seno de A mais B. Nós vimos que seno nós fazemos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Coloco o sinal aqui de vezes, né? Se aqui está mais, aqui está mais também, porque o seno é sem sinal, não troca sinal. Mais seno de A mais B, faço o mesmo versinho. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Isso aqui está menos, continua menos. Tem gente que simplesmente faz assim. Seno fica seno, cosseno, seno, cosseno. Pode perceber que fica sempre seno, cosseno, seno e cosseno. E os ângulos a gente escreve AB, depois BA. AB, depois BA. É uma forma também, se você não quiser tá fazendo versinho. Cosseno de A mais B, fazemos coça, coça. Senta, senta. Aí A e B, A e B. Se aqui está mais, agora é com sinal. Então, troca sinal. Aqui está mais, vai ficar menos. Mais, cosseno de novo. Coça, coça. Senta, senta. Então, A e B, A e B. Cosseno com troca de sinal. Então, tá menos, fica mais. Agora, vamos ver o que é que dá para simplificar, o que é que dá para a gente mandar embora. Aqui em cima, vamos ver, gente, ó. Seno A, cosseno B, mais seno A, cosseno B, vamos ficar com 2 vezes seno A, cosseno B. E esse outro aqui, temos seno B, cosseno A, menos seno B, cosseno A. Vai embora. Simplifica. Aqui embaixo, vamos ver. Esse eu vou juntar com este. Vai ficar 2 cosseno A, cosseno B. E esse aqui, esse outro aqui, ó, que tem menos seno A, vai embora com, aliás, menos seno A, seno B, vai embora com mais seno A, seno B. Sobrou isso aqui. Então, veja, dá para cortar agora o 2, vai embora com 2. O cosseno de B vai embora com o cosseno de B. O que foi que sobrou? Sobrou seno de A dividido pelo cosseno de A. E nós vimos que seno sobre cosseno é igual a tangente. Então, aqui simplifiquei a expressão. Calcule a tangente de B, sabendo que a tangente de A é igual a 9 e que a tangente de A mais B é igual a 11. Então, usando a equação para a tangente de A mais B, vamos ver. A tangente de A mais B é igual tangente, 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 tangente. A e B, A e B. Se aqui é mais, aqui fica mais. Se em cima é mais, embaixo é menos. Pronto. Essa é a equação.
Seu objetivo é substituir agora cada um no seu lugar. Então, veja, nós conhecemos a tangente de A mais B que vale 11, eu vou botar aqui 11, igual a tangente de B nós não sabemos, a tangente de A vale 9, a tangente de A é 9, tangente de B eu também não sei. Pronto. Substituir só as informações que nós temos. Agora vamos fazer meio pelos extremos, ou como alguns alunos costumam chamar, cruz-credo. Então, 1 vezes a parte de cima vai ficar só igual a parte de cima. Vai ficar 9 mais a tangente de P. E 11 vezes essa parte de baixo vai ficar assim. Então, 9 mais a tangente de P. Aqui é 11 vezes 1 dá 11. Aí aqui 11 vezes 9, 99. Vou pegar esse e passar para cá. E vou pegar esse e passar para cá. Vamos ficar com a tangente de B mais 99 vezes a tangente de B. Do outro lado vamos ficar com 11. Passa o 9, vai passar menos 9. 1 mais 99 dá 100. 11 menos 9 dá 2. Agora, o 100 que está multiplicando passa dividindo. Dá para simplificar ainda aqui, ó. Aí a tangente de B dá 1 sobre 50. Ou 0,02. Sendo o seno de x menos cosseno de x igual a 1 sobre 2, calcule o valor do seno de 2x. Primeiro, veja o seguinte, quem é o seno de 2x? O seno de 2x é a mesma coisa de eu ter o seno de x mais x. 2x é x mais x. Aí veja que nós temos o seno de um arco aqui, ó. É como se eu tivesse A mais B, só que A vale x e B vale x também. Aí o do seno é, lembrem da fórmula, ou o versinho, ou então seno, cosseno, cosseno. Agora coloco os valores de A e B. É x e x e x e x. Isso aqui é mais, aqui continua mais, porque lembra, o seno sem troca de sinal. Se fosse o cosseno, era com troca de sinal. E aqui a gente ia colocar o menos. Perceba aqui, seno de x, cosseno de x, seno de x mais cosseno de x. Então, nós ficamos que o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Mas ainda não é a informação que a questão deu. A questão deu seno de x menos cosseno de x. Então, vamos tentar mexer na expressão que a questão deu, de forma que apareça isso aqui. Que apareça isso aqui. Então, vamos ver. Eu irei fazer o seguinte. Eu vou elevar os dois lados da expressão ao quadrado. Fazendo isso, e isso ao quadrado vai ficar ele vezes ele mesmo, certo? E do outro lado, 1 meio ao quadrado dá 1 sobre 4. Aqui nós vamos ter que fazer distributivo, ó, seno vezes seno. Seno ao quadrado. Aí, seno vezes menos cosseno, ó, mais com menos, menos. Seno vezes cosseno, eu escrevo seno vezes cosseno. Agora aqui, ó, menos com mais, menos, certo? Eu primeiro fiz esse. Agora eu vou distribuir esse. Vai ficar seno vezes cosseno de novo. E depois esse vezes esse, ó, menos com menos, mais. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. E do outro lado, 1 sobre 4. Perceba que lá da aula passada nós vimos essa relação fundamental, que seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre dá quanto? É sempre igual a 1. Então, perceba, ó, seno ao quadrado, esse seno ao quadrado, mais esse cosseno ao quadrado dá 1. E perceba que temos menos seno, cosseno, menos seno, cosseno. Então, vai ficar menos 2, né? Sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Seno de x, cosseno de x, mais o 1. Quem é esse 1? É o resultado de você fazer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Igual a 1 sobre 4.
Agora eu vou pegar o seguinte, vou pegar e isolar a parte numérica e parte trigonométrica. Vou passar isso aqui para o outro lado. Nós vamos ficar com 2 seno de x vezes o cosseno de x igual a... Perceba, eu passei esse para lá e 1 sobre 4 vou passar para cá. Vai ficar menos 1 sobre 4. Fazendo aqui o MMC e tal, para encontrar quanto é que dá 1 menos 1 sobre 4, vai dar 3 sobre 4. E perceba, tem um 2 multiplicado. Agora veja o seguinte, olha, apareceu quem nós queríamos. 2 vezes o seno vezes o cosseno, quem é? É o seno de 2x. Então, ó, perceba que o seno de 2x é igual a 3 sobre 4. Simplifica a expressão. Vamos lá. Cosseno, coça, coça, senta, senta. E os ângulos são x e y, x e y. Cosseno com troca de sinal, então mais vira menos. Aí tudo isso aqui nós tínhamos que multiplicar depois pelo cosseno de y que está aqui fora. Mas, vamos ver o seno é seno, cosseno, seno, cosseno. Coloco os ângulos x e y, aí depois eu troco y e x. E o mais continua mais. E aqui fora temos um seno de y. Vamos distribuir agora, fazer as multiplicações que tem aí para fazer. Então, cosseno de y multiplicando esse aqui. Vamos ficar cosseno de x que multiplica. Ó, cosseno de y vezes cosseno de y vai ficar cosseno ao quadrado de y. Menos vezes esse aqui. Seno de x, seno de y, cosseno de y. Mais aqui agora. Vamos ficar com seno de x, seno de y, cosseno de y. Mais esse vezes essa parte aqui agora. Vamos ver, ó, veja, tem seno de y e seno de y. Aí dá para eu escrever seno ao quadrado de y, aí vezes o cosseno. O que dá para a gente fazer aqui, ó? Perceba que esse termo é igual a esse termo, mas estão com sinais trocados. Então, esse menos esse mais esse vai embora. Ficamos com cosseno de x que multiplica cosseno ao quadrado de y, mais o seno ao quadrado de y que multiplica o cosseno de x. Perceba que esse termo e esse termo apresentam o cosseno em comum. Eu vou colocar o cosseno de x em evidência. Colocando ele em evidência, perceba, esse todo tirando o cosseno de x, sobra cosseno ao quadrado de y. Mais essa expressão, tirando o cosseno de x, sobra seno ao quadrado de y. Novamente, relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, cosseno de x vezes 1 vai dar cosseno de x. Então, o resultado dessa expressão todinha é cosseno de x. Determine o valor do seno de 285, sabendo que o seno de 225 é igual ao cosseno de 225, é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Eu não conheço o seno de 285, mas sabemos que 285 pode ser escrito como 225 mais alguma coisa. Por que eu vou usar 225? Porque foi o ângulo que a questão forneceu. Então, de 225 para 285, falta quanto? Falta 60. Então, perceba que calcular o seno de 285 equivale a calcular o seno de quem? De 225 mais 60. Então, perceba que nós temos o seno de um ângulo mais o outro. Qual é a fórmula que a gente vai usar? É o seno de A mais B. Qual é o versinho? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B,
cosseno A. E sem, já que é o seno, então sem troca de sinal, o mais continua mais. Quem é o A e o B? 225 e 60. Agora vamos escrever. Vamos ficar com seno de 225 vezes o cosseno de 60 mais o seno de 60 vezes o cosseno de 225. Só colocar A e B, cada um no seu lugar. Então, vamos lá. O seno de 225 e o cosseno de 225, a questão deu. E o seno de 60 e o cosseno de 60, lembre-se que o seno, o 60, é um ângulo notável. Então, nós usamos aquela tabela que aprendemos a construir para os ângulos notáveis. Então, nós temos o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ajeitar isso aqui, ó. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui, ó, mais com menos. Menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu posso botar tudo numa raiz só. Aí 3 vezes 2 dá 6. E novamente, 2 vezes 2 dá 4. Ficamos que com, que o seno de 285 é igual a menos raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 4. Se a questão pedisse, por exemplo, o cosseno de 285, você faria da mesma forma, da mesma maneira, só que usaria a fórmula do cosseno de A mais B. Determine o valor da tangente de 345, sabendo que a tangente de 300 graus é menos raiz de 3. Não, podemos usar o mesmo raciocínio que eu usei na questão anterior. 345 é a mesma coisa de nós termos 300 mais 45. Qual é a relação que nós vamos usar? Tangente de A mais B. A fórmula é tangente, 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 tangente. A e B, A e B, mais e menos. E vamos lá substituir cada um no seu lugar. Quem é o nosso A e quem é o nosso B? O nosso A é 300, nosso B é 45. Então, vai ficar tangente de 300, tangente de 45, tangente de 300, tangente de 45. Perceba que 45 é um ângulo notável. Também pegamos a tangente de 45 naquela tabela que já aprendemos a construir para os ângulos notáveis. E a tangente de 300 a questão forneceu. Então, vamos lá. A tangente de 300 é menos raiz de 3. A tangente de 45 é 1. Aqui embaixo ficamos com 1 menos. A tangente de 300 é menos raiz de 3. E a tangente de 45, 1. Ficamos com menos raiz de 3 mais 1, dividido por 1, menos com menos mais, raiz de 3. Quando nós temos uma expressão que tem raiz embaixo, nós temos que racionalizar. Para racionalizar, nós vamos ter que multiplicar pelo conjugado, que é quando nós multiplicamos pelos mesmos termos, só que invertemos o sinal. Eu quero racionalizar a parte de baixo. Então, se aqui está mais, aqui fica menos. E tudo que a gente se multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima também. Então, vamos multiplicar por 1 menos raiz de 3. Fazendo distributiva e um bom uso do parênteses, né? Sempre interessante fazer um bom uso do parênteses.
Vamos ficar com aqui, ó. Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. Depois, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Menos com menos, mais. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Agora, vamos lá aqui, ó. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes menos raiz de 3 vai ficar menos raiz de 3. Aqui embaixo, vamos lá, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Depois, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E raiz de 3 aqui, ó, mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3 vezes 3, 9, vai ficar raiz de 9. Vamos simplificar aqui o máximo possível, veja só. Menos raiz de 3 menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Raiz de 9, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Aí 3 mais 1, vou colocar logo aqui, 4. E aqui embaixo, veja, raiz de 3, menos raiz de 3 vai embora com mais raiz de 3. Ficamos com 1 menos a raiz de 9, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Ficamos, então, com, em cima, menos 2 raiz de 3, mais 4. E 1 menos 3 dá menos 2. Perceba que tem muito sinal negativo aí. Perceba que tem 2 e 2 e 4. Todos eles dá para dividir por 2. E que tem um sinal negativo no denominador. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para isso aqui ainda ficar menor, coloque menos 2 em evidência aqui em cima. Menos 2 raiz de 3, tirando menos 2, vai sobrar raiz de 3. E 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Certo? Perceba que se eu quiser fazer a volta, esse vezes esse dá esse aqui, e menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Né? Tem muito cuidado com essa questão dos sinais. Já perceba agora que menos 2 vai embora com menos 2. Ficamos aqui com, né, que a tangente de 345 é igual a raiz de 3 menos 2. Se você acha complicado colocar termos em evidência, por conta dessa quantidade de sinais que tem, você poderia ter feito assim também, ó. Poderia ter vindo aqui, ter multiplicado por menos 1 em cima e embaixo. Porque nós podemos fazer isso numa fração. Tudo que você fizer em cima, você fizer embaixo, tá certo. Então, se você trocar o sinal da parte de cima, vai ficar 2 raiz de 3 menos 4. E embaixo vai ficar 2 positivo. Depois, ó, perceba que está todo mundo com 1. Aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 4. Simplifique dividindo todo mundo por 2. Vai ficar, ó, raiz de 3. 4 dividido por 2 é 2. E o 2 aqui embaixo dividido por 2 dá 1. Aí esse aqui dividido por 1 dá esse. Pronto, é uma outra forma de fazer se você achar mais simples. E por hoje é só, pessoal. Se cuidem, né? Fiquem em casa, se previnam. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida me procurem e até a próxima aula.